Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Henrico. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E hoje a gente decidiu trazer aqui um assunto que é emblemático para nós. Vamos falar um pouco de alguns filmes do Estúdio Ghibli. E essa pauta, ela surgiu muito porque agora, quando esse episódio está sendo lançado, está acontecendo a Ghibli Fest, que é um evento com exibição de todos os principais clássicos do Estúdio Ghibli pelos cinemas de todo o Brasil. É isso aí. O evento está sendo organizado pela Sato Company, que é uma distribuidora de filmes asiáticos aqui no Brasil e é distribuidora das obras do Estúdio Ghibli. O evento também acontece em celebração aos 40 anos do estúdio, que foi fundado em 1985. E é muito doido porque hoje esses são filmes são obras, assim... Tão consolidadas. Elas são inquestionavelmente clássicos. E, ao mesmo tempo... 40 anos é pouco tempo, né? É pouco tempo, ainda mais quando a gente tem a referência de um estúdio grande como a Disney aqui no Ocidente, que tem 100 anos. Mas enfim, o festival, ele na verdade vai ser dividido em duas partes. A primeira vai acontecer agora, do dia 18 de setembro ao dia 1º de outubro. E a segunda parte ainda não tem uma data definida, né? Ela acontecerá somente em 2026. É isso aí. Ao todo, vão ser 22 obras do estúdio que vão voltar pro cinema durante o evento. Mas nessa primeira parte... agora em 2025, entram em cartaz 14 desses filmes, que são A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado, Ponyo, O Serviço de Entregas da Kiki, Porco Rosso, Vidas ao Vento, Náusea do Vale do Vento, Sussurros do Coração, Pompoko, Meus Vizinhos... Nossa, é difícil falar. É um trava-língua, né? Meus Vizinhos, os Yamadas, Memórias de Ontem, Eu Posso Ouvir o Oceano e Da Colina Cocurico. Enfim, gente, a gente também tá aproveitando o gancho da Ghibli Fest, porque a gente vai aproveitar a Ghibli Fest, a gente vai assistir esses filmes no cinema, e a gente incentiva muito que vocês também aproveitem, porque todos esses filmes são obras incríveis que, enfim, merecem ser assistidas na tela grande e... a gente não sabe quando eles voltam pro cinema, né? E é uma oportunidade muito legal, porque vão passar filmes que são antigos, então eles lançaram antes da gente existir, assim, né? Então seria meio impossível que a gente tivesse visto eles na tela, né? Na tela grande, no cinema. Sim. Então é uma oportunidade bem maneira. A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, mas o contato com filmes a partir do cinema é uma coisa totalmente diferente, né? A conexão, a imersão e assim, no momento que a gente tá gravando, o festival ainda não aconteceu, ele vai sair no meio do festival, né? Mas eu tive a oportunidade de participar da premiere do Ghibli Fest, fui na pré-estreia, no final de semana aqui no Sato Cinema, aqui em São Paulo, e eu assisti Meu Amigo Totoro no cinema pela primeira vez. Nossa, deve ter sido muito legal. Você tirou foto com o Totoro? Tirei foto com o Totoro, gente. Sigam a gente no Instagram, @GêmeosEmProsa, no post de divulgação desse episódio. A gente vai deixar também a minha fotinha com o Totoro. E tinha um Totoro inflável lá no evento. Nada mais justo. E, obviamente, eu tirei foto com o bichinho. Essa devia ser a capa do episódio, inclusive. Eu acho que seria mais legal se tivesse nós dois, né? Mas, com certeza. De qualquer forma, foi uma experiência, assim, incrível ver esse filme no cinema. Ver esse filme no cinema com tanta gente. Assim, eu fui pra lá como imprensa, mas... também foi aberto pra quem quisesse, enfim, comprar e prestigiar. E tinham crianças na sessão comigo. Então, esses são filmes que a gente foi entrar em contato, né, Júlia? Só quando a gente era mais velho. Muito então, pela criação, né? Também. Eu nunca tinha assistido esse filme com crianças. Então, foi muito legal ver a reação das crianças, como crianças se conectam com esse filme também, e como eles são atemporais. Tipo, Meu Amigo Totoro é um filme de 88, e as crianças se envolviam de qualquer jeito. Tipo, tinha uma que perguntava as coisas pro pai, e a gente vai entrar nas questões do filme em si, mas tem uma hora que uma personagem, Meu Amigo Totoro, ela desaparece, e aí todo mundo fica preocupado atrás dela e começam a gritar o nome dela, e a criança começou a gritar o nome dela junto com os personagens. Ai, que legal. O cinema inteiro começou a rir, e enfim, foi muito fofinho, e isso me fez também, tipo... Acho que todos esses filmes, toda vez que eu reassisto eles, eu enxergo e crio camadas novas, né, com eles. Então, acho que eles são filmes... A fonte não esgota nunca, sabe? Tipo,
Você sempre tem algo novo a descobrir sobre eles. Sim, totalmente. Na realidade, se você for ver até no quesito de animação mesmo, eu acho que para um filme de 88, ele é super bem animado, né? Eu fico bem impressionada com a estética desses filmes, porque eu, honestamente, mal sabia que o filme era, tipo, tinha mais de 30 anos, assim. Pra mim, ele não era um filme tão antigo, entre aspas, né? Não é antigo. Mas é muito louco como ele envelheceu bem, entre aspas. Bem impressionante. E realmente conecta com as crianças, assim. No geral, a gente, muito pela criação, ter crescido na igreja, então a gente não teve muito contato com animes. E a gente cresceu nos anos 2000, que foi o auge. Ali, anos 90, anos 2000 foi o auge do preconceito. Do pânico moral com animes. Total. Cidade Alerta denunciando as cartinhas de Yu-Gi-Oh!, sei lá. Exato. Foi tipo o auge dessa experiência maluca. E aí, a gente, por conta disso, não teve muito contato, mas eu acho interessante pensar como, mesmo outras crianças, outras pessoas do meu convívio atual tiveram muito mais do que eu. Então, eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela foi ao cinema foi pra assistir A Viagem de Chihiro. Inclusive, ela odeia esse filme porque ela tem medo. Ah, mentira. Ela morre de medo. Ela era criança. Eu entendo. A Julia, gente, quando ela era criança, ela morria de medo de várias coisas também em filme. Teve uma vez que a gente foi assistir... Era o Sem Florestas? Qual que era o filme mesmo? Não, que era a O gente Bicho Vai Pegar. O Bicho Vai Pegar. E a Julia saiu morrendo de medo do filme. E é tipo um filme super bobinho. Você tinha medo do caçador. Minha mãe teve que me colocar no colo pra eu parar de olhar pra tela, porque eu comecei a chorar. Não sei se vocês se lembram do Bicho Vai Pegar, né? Mas basicamente é um urso que ele é domesticado e ele é colocado na natureza e acaba se misturando com os outros animais. E aí tem um caçador ali da cidade que o sonho dele é matar o Bug, que é o personagem principal, que é o urso. E ele é muito bizarro, porque ele é muito real. E eu tenho esse problema, sempre tive. Eu tinha mais medo dos personagens que eram mais reais, assim, que eu sabia que eles existiam de verdade. E eu achava muito bizarro ele querer matar o urso. E isso me dava muita aflição, então eu tinha medo dele. Mas eu era bem tosca, tipo assim, eu tinha medo de absolutamente tudo. Assim, qualquer filme que a fotografia não era completamente colorida e iluminada, já me fazia chorar. A Julia, ela é engraçada porque, assim, ela cometeu o crime de não ter assistido A Viagem de Chihiro até hoje. Sim. E A Viagem de Chihiro foi o primeiro filme que eu assisti, né, do estúdio. E aí tem... Sim, esses filmes mudaram minha vida a partir do momento que eu conheci eles. Apesar de ter conhecido, né, muito tarde. Mas A Viagem de Chihiro é um filme... Eu consigo imaginar uma criança tendo medo dele, porque ele é um filme bizarro. Eu acho que, na verdade, é uma questão dos filmes do Hayao Miyazaki, especificamente, né, mas... né, que se estende aos filmes do Estúdio Ghibli. E o Hayao Miyazaki é uma lenda, enfim, é o grande diretor do Estúdio Ghibli que todo mundo conhece. Muitas vezes a pessoa fala, eu gosto de filmes do Estúdio Ghibli, e ela tá falando de filmes do Hayao Miyazaki, que são os filmes mais famosos, né? O Hayao Miyazaki, ele sempre lidou com criaturas, com essa limiar entre o belo e o bizarro. Então tem, em A Viagem de Chihiro, tem um personagem que ele é o sem rosto, que em certo momento ele é tipo um espírito, uma entidade, ele foge do controle e começa a comer as pessoas. Tipo Meu assim, Deus do céu. O filme se passa dentro de uma casa de banho mágica, enfim. E aí eu não vou dar detalhes pra Julia, porque eu quero que ela assista ainda, mas, tipo, eu vou assistir, isso acontece. E aí eu consigo imaginar a Julia de 5 anos amedrontada, assim. Sim, mas com certeza. É um filme fantástico. E aproveitando que a gente tá falando exatamente sobre isso, com o gancho da Ghibli Fest, a gente já tinha entendido que a gente queria fazer um episódio sobre o Estúdio Ghibli, a gente tava pensando, né? Discutimos bastante entre nós dois pra tentar entender qual abordagem que a gente ia trazer pra esse episódio, né? Aí a ideia inicial, que eu acho que seria mais natural, é que cada um trouxesse seu filme favorito do estúdio, e aí a gente desenvolveria a conversa a partir disso, né? E fé. Só que tinha um problema, né? Só que tem uma questão. O nosso filme favorito é o mesmo, que é O Meu Amigo Totoro. Que é o filme que eu vi no cinema, na pré-estreia da Ghibli Fest, graças a Deus. E aí, por conta disso, a gente poderia, né, ter feito um episódio só sobre O Meu Amigo Totoro. Essa era uma possibilidade, claro, e que é
eu imagino, né, e acho que é indiscutível que é o filme mais importante do Estúdio Ghibli, assim, da história do estúdio. Virou a cara do Estúdio Ghibli, né? Virou o mascote, né, o símbolo do estúdio. Porém, eu apresentei a Julia a ideia da gente replicar aqui em podcast toda a experiência de lançamento de Meu Amigo Totoro. Porque Meu Amigo Totoro, na época, ele não foi lançado sozinho. Ele estreou dentro de uma sessão dupla no Japão, com outro filme, e que é um filme completamente diferente de Meu Amigo Totoro, e ao mesmo tempo que também os dois se complementam, assim, eles são meio filmes primos. Então eu acho que seria uma experiência muito legal. E é por isso que hoje a gente vai falar de Meu Amigo Totoro e Túmulo dos Vagalumes. Acho que não tinha como ser diferente. Eu acredito que esses filmes terem lançado ao mesmo tempo e a gente tá conversando sobre eles hoje, abre um leque muito grande para discussões, não só sobre os filmes em si, mas sobre todo o contexto do próprio Estúdio Ghibli, né? Então eu acho que foi a melhor das escolhas que a gente poderia ter feito mesmo. Sim, e eu fiz isso consciente pra quebrar o coração da Julia, tá? Porque ela é a maior chorona de todos os tempos, como já foi definido aqui. E em oposto ao gêmeo Henrico. E Túmulo dos Vagalumes é um filme conhecido por ser... Gente, é muito triste. Absolutamente devastador. É muito triste. Inclusive, Túmulo dos Vagalumes, né, não está na circulação dessa primeira parte do Ghibli Fest, mas em 2026 ele vai entrar em cartaz junto com outros filmes, como Princesa Mononoke, e enfim, tem vários outros filmes ainda pra a gente apreciar. Inclusive, eu reassisti Princesa Mononoke em IMAX, né, porque ele teve um relançamento separado só pra telas IMAX, que ele foi remasterizado, e também incrível, e também outro que a Julia não assistiu, né, Julia? Não, mas eu preciso assistir. Eu tava assistindo o vídeo da Mikan falando sobre por que vale a pena assistir Princesa Mononoke. Justamente pelo relançamento, a remasterização do filme e tal. E aí eu fiquei apaixonada pela toda a descrição dela sobre o filme, eu fiquei, meu Deus, eu preciso assistir esse filme. Só que até essa gravação, o momento, não deu tempo de eu assistir. Então, por isso. Mas enfim, O Túmulo dos Vagalumes e O Meu Amigo Totoro são interessantes também pra gente conversar, porque eles são filmes que não foram dirigidos pela mesma pessoa. O Miyazaki é o diretor de O Meu Amigo Totoro, e O Túmulo dos Vagalumes foi dirigido pelo Isao Takahata. Ambos são cofundadores do Estúdio Ghibli e tal. O Isao Takahata, ele foi, tipo, mentor do Miyazaki no decorrer da trajetória profissional. Então, é também interessante porque a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre abordagens diferentes dos dois artistas, porque não é sobre o trabalho de uma mesma pessoa. E eles eram grandes amigos, né? Então, ao mesmo tempo, são filmes que eu acho que propositalmente dialogam entre si, justamente por causa da conexão afetiva que eles tinham entre si. Hoje o Isao Takahata não está mais entre nós, infelizmente. Ele morreu em 2018 por conta de um câncer de pulmão. Isso, obviamente, foi uma situação péssima e devastadora pro Miyazaki. E aí, o último filme do Miyazaki, né, de 2023, que é O Menino e a Garça, também divaga muito sobre a questão da relação que ele tinha com Takahata, porque apesar do Miyazaki ter se tornado, né, o grande nome por trás do Estúdio Ghibli, Takahata foi, como a Julia falou, ele foi mentor, né, do Miyazaki. No começo da carreira do Miyazaki, né, quando eles se conheceram dentro da Toei Animation, foi o Takahata que abriu o espaço, que abriu as portas para que Miyazaki pudesse se expressar. Os dois, eles trabalharam de forma muito colaborativa no filme Horus, o Príncipe do Sol, que foi um filme do Takahata para a Toei Animation. E aí, mais tarde, obviamente, essa parceria, né, alavancou e se deu no próprio Estúdio Ghibli, né, que posteriormente foi fundado por eles, e também pelo Toshio Suzuki, que ele é o principal produtor por trás do Estúdio Ghibli, né, ele é o cara que tem a cabeça comercial, e a ideia de lançar O Túmulo dos Vagalumes e Meu Amigo Totoro ao mesmo tempo, em uma sessão conjunta, foi dele, do Toshio Suzuki. E é legal falar sobre esses filmes hoje porque eles foram lançados em 88, no início do Estúdio Ghibli. Antes, obviamente, do Totoro se tornar a grande marca por trás do Estúdio Ghibli e antes do estúdio realmente se tornar a referência e o fenômeno em cinema, em animação, que é hoje, né? Que é um dos maiores estúdios do planeta, né? E apesar dessa proposta ousada e brilhante daquele momento, na realidade esse lançamento não teve um sucesso comercial, porque
O Túmulo dos Vagalumes, ele é um filme denso, é um filme bem triste, então ele não fisgou muito o público. Só que o Meu Amigo Totoro, ele, apesar de ter agradado mais o público em geral, ele também é um filme que ele começou a ter um sucesso só depois dos anos 90, quando a marca começou a investir na imagem do Totoro, para divulgação do estúdio e tal. Então, apesar de esses filmes hoje serem emblemáticos e incríveis, é interessante dizer que isso, na verdade, falhou comercialmente pro estúdio naquele momento. E também o estúdio estava bem no início, né? E a gente pode até debater sobre o que significa falhar, né? Tipo, e nosso último episódio sobre Lilo e Stitch, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre o que significa fazer sucesso, né? E como os estúdios ocidentais têm muito essa obsessão por sucesso a curto prazo, por dinheiro agora, e se não deu dinheiro agora, e isso é um fracasso completo, absoluto, muda a rota, demite todo mundo. E como essa é uma lógica que não cabe ao estúdio Ghibli, né? E é uma coisa, até quando a gente olha pra esses filmes, pra todos os filmes do estúdio, percebe que não existe nenhuma sequência, por exemplo. Nenhum desses filmes nunca teve sequência, mesmo que eles tivessem finais abertos. Enfim, porque o interesse do estúdio Ghibli não é meramente monetário. O interesse é em produção artística, em expressão artística, né? Eles prezam muito por isso. Então, obviamente que são filmes que muitas vezes dialogam entre si, mas que não são sequências, né? Eles são universos inteiros, particulares entre si, e são universos que se expandem por si só, né? E cuja grandiosidade é ali por si só, né? É parte essencial deles, né? Eles não precisam se tornar marcas gigantescas, apesar, obviamente, né, do merchandising do Totoro, de pelúcias e bonequinhos, e principalmente depois que o filme foi exportado para os Estados Unidos, obviamente foi isso que transformou, né, a marca do Estúdio Ghibli, que também construiu esse espírito, né, que muita gente aqui no Ocidente relaciona o Estúdio Ghibli como se fosse é a Disney do Japão, né, apesar de ser uma simetria meio absurda, mas enfim. Que coincidência, né? Eu acho que o Totoro, ele se relaciona muito com o Stitch, né? Porque foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Stitch. O Stitch foi um filme que ninguém acreditava que ele ia ser um filme com o sucesso que ele teve, e ele veio a ter sucesso também um pouco depois, foi um sucesso diferente. No momento que ele foi lançado, não foi uma brilhante bilheteria, só que depois ele vem trazendo dinheiro pra Disney até hoje. E o Totoro é a mesma coisa. No começo, logo no lançamento dele, ele também não foi, assim, um grande sucesso em dinheiro naquele exato momento, mas hoje em dia o Totoro é, tipo, a cara do Estúdio Ghibli. Eles vendem um monte de coisa, eles monetizam em cima do Totoro até hoje. Isso já faz, o quê? 37 anos? Faz muito tempo. Gente, eu tirei foto com o Totoro gigante na Premiere do Ghibli Fest, por exemplo. Eu trouxe isso justamente pra pensar a ideia do fracasso do lançamento duplo, né? Porque o que perdeu um pouco o apelo nesse lançamento duplo, né? O que talvez tenha sido um descontentamento é porque realmente são filmes diametralmente opostos, né? Tipo, Meu Amigo Totoro é um filme muito infantil, muito colorido, muito caloroso. E Túmulo dos Vagalumes é um filme de guerra. É um filme sobre guerra e sobre o horror da guerra, né? Então é um filme muito difícil, é um filme muito denso, é um filme muito pesado. Por conta disso, por conta da diferença absurda entre esses filmes, isso acabou afastando algumas audiências. Mas hoje em dia, a ideia, o conceito do lançamento duplo é quase obviamente, é extremamente aclamado, né, pela crítica, essa ideia desses dois filmes serem atrelados, né, e é um momento na história do cinema japonês que é estudado, que é aclamado e que, principalmente, né, é um movimento artístico que é referenciado até hoje. Eu lembro quando rolou o Barbieheimer, né? Quando lançou Barbie e Oppenheimer no mesmo dia, e isso virou todo um evento. O que as pessoas relacionavam, quando isso aconteceu, as pessoas relacionavam com o lançamento de Túmulo dos Vagalumes e Meu Amigo Totoro, porque, né, é toda essa ideia de filmes completamente diferentes lançando ao mesmo tempo e atraindo o olhar do público justamente por serem filmes completamente diferentes. Nesse sentido, virou meio que uma vanguarda, né, até de... Exato. E olha o legado que um movimento como esse deixou, sabe? E que
é um legado que vai muito além de a bilheteria do filme foi assim, um assado, tá ligado? Sim, essa visão bem simplista até da questão de lucro e de sucesso, é bem complicado, principalmente na atualidade, né, que a gente vive esse modelo do capitalismo muito imediatista, com os vídeos curtos e a ascensão desse modelo TikTok, entre aspas. E como a gente é acostumado a ter esse retorno, essa dopamina meio instantânea para tudo que a gente tá consumindo. E, cara, o Estúdio Ghibli até hoje não é assim. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu percebo em mim mesma para consumir esse tipo de filme, porque eu sou muito acostumada a consumir filmes de Hollywood, essa coisa ocidental, né? Muito pelo contexto de vida. Então, é um pouco esquisito assistir um filme que ele demora a te dar essa recompensa, ou que ele é mais silencioso, ele é mais parado, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício muito interessante e brilhante, na realidade, porque a gente precisa aprender a se aprofundar nas coisas e a ficar ali experienciando um filme, que eu acho que é o motivo pelo qual eu acho muito legal a ideia da Ghibli Fest, justamente porque eu acho que são filmes que eles precisam ser vistos com calma, e nem sempre quando a gente tá em casa a gente consegue fazer isso, mas dentro da sala de cinema você não tem distúrbios, né? Você não tem... distrações. Você não tem distúrbios, não tem distrações, então você consegue ficar ali imerso. Então eu acho que é uma experiência bem transformadora. Na realidade, inclusive, eu ia falar aqui, o meu plano, o primeiro filme que eu vou assistir da Ghibli Fest com certeza vai ser Viagem de Chihiro, porque eu nunca assisti e eu acho que vai ser uma experiência legal de ver no cinema. Então eu não vou ver em casa, outro motivo pelo qual eu não assisti ainda. Depois que eu vi que ele ia lançar no cinema, eu fiquei com vontade de assistir no cinema, não assistir em casa. Com certeza, faça isso. E sobre essa questão toda de silêncio, eu tenho coisas a dizer. Mas a gente pode entrar nisso na discussão sobre os filmes, né? Bora lá? Bora lá. Então, é importante dizer agora pra vocês que a gente, a partir daqui, apesar de serem filmes antigos, é importante dizer que teremos spoilers, né? Nós vamos falar sobre os filmes, nós vamos falar sobre a história deles e vamos dar alguns detalhes que, se você não assistiu e se você se importa com isso, vá, assista e retorne aqui para você participar dessa discussão com a gente. É isso aí. É importante salientar também que a ordem original de exibição desses filmes é primeiro Túmulo dos Vagalumes e depois Meu Amigo Totoro. Porém, hoje a gente vai começar por Meu Amigo Totoro. Eu acho que é legal justamente porque esse foi um filme que definiu muito das convenções do Miyazaki e da mitologia ao redor do Estúdio Ghibli, dos filmes do Miyazaki, que depois vão influenciar vários outros filmes lá pra frente. De Ponyo, A Viagem de Chihiro, todos esses filmes que são mais fantásticos, que lidam com criaturas mágicas. E Meu Amigo Totoro é quase como se fosse uma introdução inicial a todo esse universo que vai se expandir muito mais para outros longas. E não só isso, eu acho que falar primeiro de Totoro para dar um brilho, um glow up aqui na nossa discussão, porque eu acho que se a gente falasse dele depois, talvez não estivéssemos na brisa, né? Porque não tivesse mais clima, né? Não ia ter clima. Então vamos começar falando um pouquinho sobre esse filme que é tão especial, tanto pra mim quanto pro Henrico. Isso aí, gente. Meu Amigo Totoro acompanha duas irmãs, Satsuki e Mei, que se mudam para o interior com o pai em uma antiga casa do campo. Enquanto exploram a nova casa e conhecem seus novos vizinhos, elas começam a entrar em contato com criaturas mágicas, curiosas e totalmente desconhecidas até aquele momento. Mas tudo muda quando a dupla conhece Totoro, um espírito da floresta que habita uma canforeira gigante ao lado da nova casa e que também, cara de ser um bicho gigantesco, peludo e muito fofo. Junto com Totoro, Satsuki e Mei embarcam em uma jornada para redescobrir o mundo, a amizade e a si mesmas. Cara, esse filme é tão lindo, mas tão lindo, ele é tão fofinho, que eu acho importante começar dizendo que até o momento em que eu não tinha visto Meu Amigo Totoro, eu me considerava uma pessoa com dificuldades com o Estúdio Ghibli. Muito pelo que eu falei anteriormente, né, do costume de assistir filmes produzidos aqui no Ocidente,
Mas depois que eu assisti Meu Amigo Totoro, eu entendi por que as pessoas amam tanto ele. Ele é fofinho demais e a história é muito meiga, tipo, te envolve de um jeito legal que você nem vê o filme passar. Então, mesmo os momentos de mais silêncio, assim, mais parados, entre aspas, você consegue aproveitar, eu sinto, mais do que os outros filmes que eu tinha assistido anteriormente, daquele momento. Eu acho que uma coisa importante do uso do silêncio por esses filmes é que não é um silêncio marcado por mero vazio, né? Não é como se nada estivesse acontecendo. Esse é um silêncio que te envolve, que te comunica a natureza desses personagens e que te imerge dentro do universo e da rotina deles. E aí, já vamos aproveitar o gancho, porque eu queria falar justamente de um conceito que o Miyazaki já citou várias vezes em entrevista e que é um conceito que é muito explorado nos filmes dele, que é o Ma. O Ma é um conceito filosófico que é muito emblemático e famoso na cultura japonesa, que influencia os valores e os hábitos culturais deles. Ma, na verdade, significa, né, ele poderia ser traduzido como entre-espaço, ou espaço intermediário, ou intervalo. E é até difícil explicar, assim, pra gente, enquanto ocidente, enquanto cultura ocidental, porque pra nós que vivemos em uma cultura que é muito alicerçada em concepções como dualismo platônico ou princípio aristotélico de ser ou não ser, essas noções muito maniqueístas mesmo, de certo ou errado, ou bem e mal, e que constroem a nossa visão de mundo, inclusive através das obras, né? Através dos filmes que a gente assiste, dos livros que a gente lê, das músicas que a gente escuta. E pra gente, talvez seja muito difícil compreender a dinâmica abstrata, intangível e até contraditória do Ma, que parte justamente de negar uma lógica racional e bipolar para compreender e explorar potenciais de significado através de um espaço do meio. Eu recomendo muito o trabalho da Michiko Kano, que ela é professora da Universidade Federal de São Paulo e estudiosa do Ma. Enfim, o trabalho dela é ótimo, ela tem vários artigos, pesquisem pelo nome dela. E, enfim, o trabalho dela é muito bom e quando eu comecei a estudar sobre isso foi através do trabalho dela. E é interessante justamente como o Ma ele simboliza esse meio termo, um espaço em aberto entre duas coisas concretas e que, através desse espaço de transição, consegue extrair potencialidades de significado e de manifestação. Então, alguns exemplos do uso do Ma são, não sei, um longo caminho de entrada para um santuário shintoísta, que através desse caminho longo que você passa, né, por uma trilha de pedras, você começa a se preparar espiritualmente para a experiência que você vai ter, ou a exploração de espaço em branco em pinturas, ou até nos filmes do Miyazaki, como ele trabalha essa noção de intervalo entre duas situações de explosão. Então, quando a gente pensa em ideia de roteiro mesmo, ou de storyboard para animações, existem dois momentos concretos em que uma situação muito importante, né, em que batidas de roteiro muito importantes acontecem, e existe um meio termo onde você poderia pular, né? Eu imagino talvez um filme americano, né, cortaria isso por achar que não tem propósito, mas justamente a partir desses espaços em vazio que a gente descobre coisas novas sobre esses personagens e que a gente se conecta com eles de forma íntima. O filme, Meu Amigo Totoro, ele começa com uma cena em que as meninas estão explorando a casa e aí o pai pede para elas procurarem a escada pro segundo andar da casa, pro sótão, na verdade. E é muito doido porque o filme perde uns 2 minutos só das crianças correndo pela casa procurando a escada. Só que o jeito que elas correm comunica coisas sobre essas crianças. Como a Mei, que é a irmã mais nova, ela é desastrada e ela se perde quando corre atrás da irmã, ou ela cai, né, tropeça, e como ela busca também referência nessa irmã, né, ela copia muitas ações dela justamente por enxergar nela uma figura de referência, e tudo isso é comunicado por uma situação super
trivial como correr. Eles te contam coisas sem te contar, sem te verbalizar isso, né? Exato. Até a questão do pai das meninas ser arqueólogo, né? Ser professor de arqueologia, isso também acontece, porque eles não falam em momento nenhum, tipo, o cara não externaliza isso em momento nenhum durante o filme, mas quando uma das meninas vai atender o telefone e estão procurando pelo pai dela, eles falam isso na ligação. E aí você descobre que o pai delas é professor, que ele é professor numa universidade. Então, é um jeito muito... na minha opinião, é um jeito muito inteligente de você comunicar coisas. Que é aquela... não menosprezar o público. Não pensar que o público não tem capacidades mentais de descobrir coisas de um jeito mais lúdico, não necessariamente verbalizando aquilo. E não menosprezar o potencial da criança também que tá consumindo aquilo. Porque a gente pensa na geração TikTok e a gente acha que se a criança não tiver estímulos visuais intensos uma vez a cada 2 minutos, que a criança não vai se interessar pelo filme, vai pegar o celular, vai sair da sessão. Mas isso não acontece, porque todos esses elementos, eles são elementos de imersão, eles te colocam junto com os personagens no filme, né? E foi aquilo que eu falei, eu assisti o filme numa sessão com crianças e todas as crianças extremamente envolvidas. Quer dizer, então não você não precisa necessariamente ficar tendo um monte de coisas agitadas o tempo todo num filme pra ele te prender atenção, né? Não é porque é criança que... Até porque esses momentos de silêncio dão ritmo pro filme, né? Uhum. É como se fosse realmente uma grande montanha-russa. Se no filme tudo é importante, tudo é intenso, tudo é gigantesco, nada é gigantesco, as coisas perdem impacto, as coisas perdem propósito. É importante que existam momentos de silêncio justamente para que os momentos de impacto tenham impacto e, ao mesmo tempo, os momentos de silêncio também têm coisas a dizer. E como que a gente explora isso? O que a gente consegue comunicar a partir disso? Isso é muito inteligente porque parte do princípio básico de todas as coisas, dessa dualidade de que só existe silêncio se existe barulho. E só existe vida porque existe morte. Só existe morte porque existe vida. E como essas coisas que são opostas e complementares são necessárias uma para outra, apesar de não necessariamente uma coisa ser o bem e o mal, mas entende que para existir um bem você precisa ter um reconhecimento do que é o mal para você e isso é muito maluco, porque eu acho que até essas cenas que a gente consideraria, por exemplo, talvez desnecessárias, entre aspas, elas na verdade são super necessárias pra ditar o ritmo e o andamento do filme como um todo. Seria um filme completamente diferente sem elas, né? Você poderia pensar, você tá perdendo tempo com isso no filme. Uma coisa muito boba, como por exemplo, o pai pede para as crianças abrirem a porta dos fundos. Ele fala, quando você vê a porta, você vai saber qual é a porta. Esse tipo de cena, pra mim, é muito emblemática, porque as crianças correm, elas passam pela porta dos fundos, passam reto, aí passa alguns segundos só só mostrando o cenário, sem as crianças, elas passaram, depois mostra elas voltando, porque elas se tocam. A porta tá ali, eu passei por ela. E elas voltam e abrem a porta. E aí seria uma coisa, pra que você faz uma coisa dessa? Mas não, isso primeiro, né, também comunica coisas sobre esses personagens, dá ritmo, né, você entende que elas são crianças hiperativas, que elas leem o mundo e se relacionam com o mundo dessa forma específica, né, que às vezes uma coisa pode passar por elas, mas elas só vão interpretar isso depois, porque elas estão, né, correndo, gritando, brincando. E, enfim, eu gosto muito como o Miyazaki enxerga a infância, né? Isso tá presente em todos os filmes dele, mas eu acho que esse é o filme quintessencial pra entender isso, né? Como diversos filmes dele, e esse, né, sobretudo, são grandes homenagens à experiência de ser criança. Totalmente. E também tem muito a ver com uma temática que o Miyazaki gosta de trazer nos filmes dele, que é essa questão da guerra, né? Essa crítica à guerra. Porque o filme se passa ali mais ou menos nos anos 50, num Japão pós-guerra, e ele traz elementos que te fazem identificar isso. Então eu acho que é outro ponto bem interessante do filme em si, como ele ressalta essa outra característica das obras do Miyazaki, né? Ele já dá relances de várias coisas. Tem essa questão da guerra, que também dialoga com O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme que se passa durante a guerra. E esse filme, ele se passa num cenário pós-guerra, ou talvez até em um universo alternativo em que a guerra nem aconteceu, assim. E aí, tipo, né, pra mim, esses filmes são, tipo... Principalmente, Meu Amigo Totoro,
pra mim, ele é a definição de otimismo radical. Sim. E não é o álbum da Dua Lipa. É dessa ideia de um otimismo que não é um otimismo acrítico, que não é um otimismo retirado do próprio contexto. É justamente essa ideia de você buscar e conseguir enxergar um mundo melhor e você conseguir imaginar isso através da arte e de como você consegue produzir e enxergar e apontar para um universo de esperança, mesmo em um mundo cheio de coisas ruins. E isso é muito legal nesse filme, como, primeiro, um filme extremamente trivial, então não existe... Você vê outros filmes do Miyazaki, como o próprio Viagem de Chihiro, ou Princesa Mononoke, ou Náusica do Vale do Vento, que são filmes épicos, que são filmes que têm batalhas, que são filmes que têm coisas muito grandiosas. Cenários mais imaginativos, né? Exato, que tem coisas muito grandiosas acontecendo. E é um filme... E Meu Amigo Totoro é um filme muito imaginativo, é um filme muito mágico. Mas ele é a definição máxima de realismo mágico. É um filme em que a magia, ela convive e ela faz parte da rotina, da trivialidade, do universo material daqueles personagens, né? E é um filme comum, né? Tipo, basicamente são crianças sendo crianças. O que é muito legal, porque é diferente, né? Das outras coisas que ele já fez. Primeiro, tem toda essa questão, né, de como o filme é atrelado à magia. E é um filme em que, então, não existe batalha, não existe nada grandioso acontecendo, é só os personagens vivendo e descobrindo o mundo ali na própria rotina. É um filme que não tem vilão também. Uma coisa que a gente não citou ainda é que muito da narrativa do filme também gira em torno da falta da presença da mãe, né? As filhas moram com o pai, mas a mãe delas está viva, está bem, entre aspas, justamente porque ela tem uma doença. Então ela passa o filme inteiro internada em um hospital. Só que ela tá em um momento da doença em que ela tá começando a se recuperar e se preparando para receber a alta. Então, o vilão do filme é a doença da mãe, né? Do meio pro final, a gente também descobre, né? As crianças estavam se preparando para receber a mãe, porque ela ia passar um final de semana em casa para começar a se acostumar antes de receber a alta. E aí, por causa de o agravamento de um resfriado, ela precisou, o médico, né, recomendou que ela continuasse no hospital e adiasse a visita. Isso deixa as crianças super angustiadas, mas quando a gente vê a mãe de novo no final do filme, a gente, na verdade, descobre que era realmente só um resfriado, que tava tudo bem. Então, o vilão do filme é a doença da mãe, só que mesmo assim, a doença nunca demonstra um perigo real. A cura, ela é inevitável, ela é uma coisa já esperada. Então é uma premissa que é essencialmente esperançosa. Eu acho muito massa essa questão do vilão do filme ser a doença da mãe, porque como eu falei antes, assim, eu nunca fui muito fã de vilões no geral. Eu sempre tive muito medo, e aí é uma coisa que eu acho que é uma abordagem tão inteligente, porque ele mantém, então, a energia do filme como essa coisa corriqueira, porque aí ele não personifica todo o problema, todo o mal em uma coisa só, tipo, num personagem. E ao mesmo tempo, ele mantém a realidade. Porque na nossa vida real, é claro que existem pessoas que podem ser personagens que a gente considere vilão na nossa própria trajetória, mas na maior parte das vezes as coisas do dia a dia que podem ser as nossas vilãs, assim, na nossa vida pessoal. Então, uma doença, uma dificuldade financeira, a perda de alguma coisa, de uma pessoa, do ente querido. Então, eu acho que é uma abordagem, acima de tudo, muito inteligente que ele traz aqui nesse filme. Por isso eu imagino também, tipo, como você realmente amaria esse filme vendo criança, porque como tudo ao redor desse filme é extremamente caloroso e acolhedor. A comunidade ao redor das crianças, você nunca passa por uma pessoa rude ali dentro. A comunidade é toda unida, colaborativa e gentil. Todos ajudam uns aos outros. No clímax do filme, que é o momento de maior tensão do filme, que é quando as crianças descobrem, né, que a mãe não vai poder visitar elas no final de semana, e a May decide fugir com o milho que ela colheu, né, porque elas estão no campo, né, numa comunidade de agricultores, e aí elas colheram um milho junto com a vovó, que é uma senhora ali da comunidade, e aí ela decide levar esse milho até a mãe pro hospital pra ela ficar bem, porque ela comeria o milho e ficaria bem.
Porém, ela vai a pé, sozinha, um trajeto que um adulto demora 3 horas. Então, e aí o filme já tinha definido em algumas outras cenas, em alguns outros momentos, que a Mei é desastrada, que ela se perde fácil, que ela é distraída. Então ela acaba se perdendo, ela foge e se perde. E aí ela tinha brigado há pouco com a Satsuki, né? E aí é interessante ver a dinâmica entre elas, porque a Satsuki, ela é a criança mais velha, né? Ela parece ter uns 10, 11 anos, e a Mei uns 4, 6, talvez, né? E é interessante ver como a Satsuki, né, quando ela vê a Mei reagindo de forma, diria, impulsiva, quando ela descobre que a mãe não vai estar com elas no final de semana, que ela começa a chorar, a gritar, e a Satsuki fica brava, falando, vê se cresce, você quer que a mãe morra, tananã. E aí ela precisa ter essa postura de adulta perto da irmã, mas quando ela vai falar com a avó, ela desabafa, porque ela também tem medo que a mãe não volte. Ela também tem medo que a doença seja forte demais, porque da última vez que ela foi internada, também tinham dito que era só um resfriado, e aí ela nunca mais voltou pra casa. E se a gente perder a nossa mãe? E ela começa a chorar pra avó, porque a real é que ela também é criança. Ela também tem angústias, né? E aí é legal como, a partir dessa angústia das duas, toda a comunidade acolhe elas de forma muito intensa. Então a Mei some, né? Porque ela foge, e todo mundo, todos os homens, as mulheres, as outras crianças, todo mundo se mobiliza para procurar a Mei. E todo mundo tá preocupado, correndo contra o tempo para encontrar ela antes que escureça, né? Então é muito lindo ver isso, porque realmente foi como eu disse, essa é a utopia do Miyazaki. Todas essas pessoas representam o que ele enxerga de melhor na humanidade e no potencial da humanidade. E o que é meio engraçado, porque depois, conforme os filmes dele avançam, ele começa a ficar um pouco mais pessimista. Com Princesa Mononoke, até A Viagem de Chihiro, ou Vidas ao Vento. Vidas ao Vento é um filme muito emblemático nesse sentido, que é um filme de guerra também. E ele começa a perder um pouco a esperança, sabe? E é por isso que eu acho importante revisitar Meu Amigo Totoro, justamente porque é um filme que transborda um otimismo que é necessário, a gente precisa disso também para poder andar para frente, para poder ganhar forças para mudar o mundo. Se a gente não consegue visualizar um mundo diferente do nosso, que é um mundo muito injusto, e isso, óbvio, se a gente não consegue enxergar um mundo melhor, a gente não consegue lutar por ele, né? É sobre o valor de esperançar, né? Exato. Esse neologismo, esse uso dessa em formato de verbo, o esperançar é o que dá força pra gente seguir lutando, inclusive na linha de frente do posicionamento, não só político, mas nas nossas próprias vidas mesmo, sabe? Como você vai conseguir ir atrás do seu sonho se você não tem a esperança de que ele possa se realizar? Então, é sobre acreditar nessa utopia. E acho que, naturalmente, como qualquer artista, assim, com o passar dos anos, carrega outra bagagem, né? De tudo que ele viveu e tal, e ele traz isso de uma forma muito diferente. E aqui, inclusive, nesse filme, até o personagem do Totoro, né? Ele é um personagem fofinho. Inclusive, acho interessante dizer que o Totoro, ele, na verdade, é relacionado com a infância do Miyazaki, o que também tem muito a ver com essa esperança de vida, esse olhar diferenciado, porque o Totoro, ele na realidade é uma criação do Miyazaki ali da época dos anos 70, assim, mais ou menos, porque ele costumava desenhar tipo um bichinho que era um híbrido de urso com gato, assim, quando ele era menino. E aí depois de uns anos ele começou a desenhar de forma frequente as aventuras de uma princesa que vive na floresta e junto com essa fera, tipo com um bicho também, que naquele momento era menos fofinho, não era igual o Totoro. Inclusive, e é interessante dizer que essa personagem da princesa, ela acabou se desmembrando e virando 3 personagens, criações do Miyazaki. Essa princesa, ela se dividiu em 2 e aí ela virou a Princesa Mononoke. E a ideia é que ela virasse uma menininha, que na ideia inicial do Meu Amigo Totoro seria uma menininha só, não seria 2 irmãs. E aí depois, ainda depois, o Miyazaki decidiu desmembrar essa personagem, que seria uma só, em 2, que são as irmãs. Inclusive é engraçado porque o pôster de divulgação do filme na época era só uma criança, né? O pôster eles mantiveram uma criança só. E aí quando chega o filme são 2, é engraçado isso. É como se ele colocasse mais ou menos como se uma das irmãs fosse mais protagonista que a outra, mas ao mesmo tempo ela não é, né? No meio da história.
É diferente. Mas eu acho muito... Eu adoro o personagem do Totoro. Eu acho que deu pra entender isso, né? A gente adora, todo mundo ama o Totoro. E... inclusive o Totoro, ele só aparece pra crianças, né? Durante o filme. Não, tem um rolê, né? Porque o primeiro contato que as crianças têm é com os... Puta, eu esqueci o nome em japonês, né? Eles têm um nome em japonês que eles chamam, mas que eu lembro que na dublagem em português eles chamam de bichinhos de poeira. Que são essas criaturas que ocupam casas abandonadas, né? Quando ninguém mais mora lá. E aí, quando uma pessoa nova se muda, eles saem de lá, né? E quando elas chegam, começam a abrir os cômodos, explorar a casa, elas encontram vários desses bichinhos. E só elas conseguem ver, né? Os adultos não conseguem. E aí a vovó, ela... Primeiro, o filme todo eles ficam brincando que a casa é mal assombrada, né? É engraçado. E aí a vovó, quando ela chega nas crianças, ela explica o que são as criaturas e fala que ela também conseguia ver quando ela era criança, que elas não fazem mal nenhum, que elas não precisam ter medo. E conforme o filme passa, isso, né, eles reforçam muito essa ideia de que todas essas criaturas mágicas que rondam esses personagens são criaturas que existem para as crianças. E não é que elas existem só para as crianças, é que elas são criaturas que influenciam o mundo, mas que elas só dão acesso a elas para as crianças, né? E até na música de encerramento dos créditos de Totoro, que quando eu assisti na Netflix, eles não traduzem a legenda da música, não sei porquê, mas no cinema eles traduzem. E aí é basicamente uma música que conta a história do filme, como elas conhecem o Totoro, e elas falam, o Totoro só aparece para crianças. Eu acho isso tão lindo, porque é realmente valorizar esse olhar da infância, de que, tipo, o Totoro, ele vive nas crianças, ele existe na perspectiva das crianças, e valorizar essa perspectiva, eu acho que é uma coisa importante pra nós como sociedade no geral, né? A gente vive num mundo que menospreza muito crianças, assim. Não enxergam as crianças como indivíduos, e sim como se fossem bonecos e tal. E crianças têm personalidade, crianças têm opinião, crianças têm um olhar importante e elas devem ser escutadas. E elas devem ser valorizadas. Elas são indivíduos completos, né? Tipo, sim. Muitos adultos olham pra crianças como se elas fossem clones ou... moldáveis, né? Moldáveis, que eles podem se projetar e construir da forma que eles quiserem. Mas criança tem desejo, criança tem vontade, criança tem sonhos, crianças almejam coisas. E crianças interpretam o mundo da própria maneira. E é isso que é lindo no conceito todo do Totoro no filme, né? Porque ele começa a aparecer pras crianças, nesse momento, inclusive, em que elas estão passando por essa situação com a mãe e que ainda, apesar de elas serem crianças que vivem num ambiente muito acolhedor, elas vivem muitas angústias por conta disso, e é como se o Totoro aparecesse para elas justamente para ser essa criatura acolhedora que vai apresentar para elas uma esperança de que as coisas que é possível construir e enxergar o mundo de uma forma melhor. É uma criatura, na verdade, que valoriza a visão de mundo delas, né? E aí eu gosto muito da ideia toda de que eles presenteiam elas com as sementes, com as castanhas, e depois elas plantam as castanhas e elas, né, elas mesmas, com a força delas e com a força das criaturas, elas fazem as castanhas brotarem para virar aquela árvorezona que... Para elas, durante a noite, a árvore fica gigantesca e ela cobre toda a casa. E aí elas acordam e o broto realmente nasceu. E é muito lindo isso mesmo, porque não é só a gente valorizar que sim, crianças são indivíduos, mas a gente valorizar que o jeito de enxergar o mundo de uma criança, a experiência de uma criança é importante para nós enquanto adultos. Sim. Porque é um tipo de visão que a gente perde o acesso quando a gente é adulto, né? Pela rotina, pelo, enfim, ambiente opressivo de trabalho, de estudos, da vida, né? Das dificuldades da vida que a gente encontra e que são responsabilidades inevitáveis, né? Faz parte. Mas eu amo a capacidade desse filme e de várias outras obras infantis que me fazem, né? Ser capaz de poder reacessar
as lentes de interpretação de realidade de uma criança, né? Eu poder reacessar, de novo, poder voltar. É como se eu pudesse voltar a calçar os sapatos que eu calçava quando eu tinha 5 anos de idade, sabe? Por isso que eles são filmes que eles trazem uma sensação muito nostálgica, porque a gente já foi essas crianças também. Nossa, isso é muito bonito. Muito bonito. Caramba. É isso, as crianças precisam e merecem ter mais valor na nossa sociedade. E é por isso que é tão importante protegê-las. E protegê-las desse mundo que a gente vive e permitir que elas de fato vivenciem a infância da forma correta, que é a forma com que elas precisam ver o mundo, né, nesse primeiro momento. E é uma coisa importante, a infância é uma coisa incrível, assim, e que todos os filmes do Miyazaki, eles tratam sobre isso, porque em um universo em que a gente começa a normalizar violências e opressões e um mundo cheio de injustiças, é visão de esperança e é uma visão pura de criatividade, de potencialidade de uma criança, que isso é muito radical em um universo em que a gente aprende a se adequar. E A Viagem de Chihiro é um filme sobre isso. E aí, enfim, por isso eu quero muito que você assista. Mas é que o quanto enxergar o mundo enquanto criança pode mudar o mundo. Na realidade, é a única forma de mudar o mundo, na minha opinião. E, enfim, esse filme é perfeito e lindo, e eu amo Totoro. E depois também tem os Totorinhos. Na verdade, é a Mei que descobre eles primeiro, né? Que ela tá brincando sozinha no quintal, a irmã tá na escola, e aí ela vê os Totorinhos pequenininhos, e aí eles levam ela pelo caminho até encontrar o grande Totoro. E é muito lindo também, eu gosto muito da relação delas com o pai, como o pai também valoriza muito a visão delas. E ele tem muita consciência, ele sabe que não enxerga, que não consegue enxergar essas criaturas, mas ele tem muita fé no que elas dizem. E aí, depois que eles encontram o Totoro pela primeira vez, o pai leva elas, né, até o topo de uma colina, onde fica a canforeira que o Totoro mora, para eles agradecerem a floresta por cuidar deles. E aí ele fala, né, que houve um dia em que a natureza e os humanos viveram em harmonia. E é justamente como esse filme introduz várias questões que vão ser exploradas ao redor da filmografia do Miyazaki, né? A questão anti-guerra, a questão ambientalista também, que ele tem vários filmes que exploram essa veia ambientalista, do quanto é importante preservar o nosso mundo, preservar. E como é um filme que consegue explorar todas essas coisas, que são extremamente profundas, através de uma história singela sobre crianças. Por isso que eu acho que ele é tão especial. Ele é uma lição a ser seguida, né? Que a gente continue reassistindo o Totoro e relembrando o quanto é importante cuidar das nossas crianças e valorizar o olhar delas. Porque acho que é uma raridade um pai agir da forma com que o pai delas age. E eu acho que é uma atitude que deveria ser básica para todo mundo, todos nós adultos, inclusive me coloco também nesse lugar como uma pessoa que por vezes deixou a vida adulta acabar com esse olhar e acabar com esse meu olhar da infância, e o que me fez ficar, assim, por vezes amargurada até e projetar isso em outras crianças. Então eu acho que é uma lição importante pra gente valorizar esse olhar e acreditar nas nossas crianças o tempo todo. E agora vamos passar para o nosso segundo filme, que vem na contramão completamente da energia de meu amigo Totoro, que é O Túmulo dos Vagalumes. O Túmulo dos Vagalumes, ele é ambientado e acontece no Japão do final da Segunda Guerra Mundial e acompanha os irmãos Setsuko e Seita em sua jornada de sobrevivência após o bombardeio que atingiu a cidade natal em que eles viviam e deixou a casa deles em cinzas e, enfim, acabou com todo o vilarejo onde eles viviam.
Sem o auxílio dos seus pais, os irmãos são obrigados a buscarem alternativas para sobreviverem sozinhos em um ambiente que é marcado pelo alarme, o medo, a falta de insumos básicos e muita, muita, muita tristeza. Bom, é isso. É uma história sobre crianças na guerra. Então, é horrível. Não tem como não ser triste. Eu acho interessante quanto ele se comunica com o meu amigo Totoro, justamente por serem duas crianças também, dois irmãos, que têm mais ou menos a mesma faixa etária, acredito eu. Talvez acredito que o Seita é muito mais velho, né? Não muito mais velho. O Seita, na verdade, ele tem uns 14 anos, né? Sim, mas ele ainda é uma criança, né? E como ele é diferente do meu amigo Totoro, porque aqui, neste filme, as crianças não são poupadas do sofrimento. Muito pelo contrário, elas são colocadas em sofrimento. Um sofrimento absurdo que não deveria acontecer, né? As nossas crianças não deveriam ter que passar por isso, mas principalmente nesse ambiente de guerra, né? Eles dialogam justamente pela experiência completamente oposta que crianças de realidades e condições extremamente parecidas precisam passar. Então, diferente de Meu Amigo Totoro, que é um filme muito fantasioso no sentido das criaturas mágicas, ele é um filme muito mágico, né? Ele é um filme muito acalorado. Túmulo dos Vagalumes é um filme nu e cru. Ele não tem nada disso, né? E claro que ele é um filme que ele é imaginativo, tem as cenas todas que mostram meio que os espíritos, né, spoiler. Não é spoiler, na verdade, que é a primeira coisa que eles falam, né, que eles morrem, né, as duas crianças. É a primeira coisa que o Seita conta em uma narração off-screen. A primeira cena que a gente vê do filme é o momento em que o Seita morre. E aí a gente tem várias cenas dos dois, do espírito dos dois, do Seita e da Setsuko, brincando juntos, pegando o metrô e observando ao longo dessa jornada tudo que aconteceu na vida deles. Mas é interessante porque mesmo a partir dessas cenas que são mais imaginativas, a obra ela é muito visceral, assim. Ela nunca poupa nem os personagens, nem você da realidade brutal ao redor deles. Não tem por onde fugir. E é por isso que é um filme extremamente angustiante até pra nós, enquanto audiência, né? Totalmente. Eu acho que, inclusive, essa escolha de começar o filme já dizendo que ele morre, ela traz um peso dramático, assim, que você já começa o filme sabendo que vai ser uma paulada nas suas costas, né? E aquilo que a gente falou, que a gente tava falando do otimismo radical de Meu Amigo Totoro, como é importante a gente ser otimista em um universo que normaliza violências, e a gente entra em contato brutal com esse universo que normaliza violências aqui. Então, o Seita morre numa estação de metrô, numa estação de trem, na verdade, né? E ele, obviamente, estava morando na rua, passando fome, e ele morre de desnutrição. E o que a gente vê é os guardas do trem olhando pra ele morrendo, e ele é só mais um. Como a gente consegue ver até na estação de trem, vários outros garotos parecidos com ele, caídos no chão e mortos. Para esses guardas, os corpos dessas crianças são isso, são corpos, são obstáculos na rotina deles que agora eles vão ter que lidar com o corpo, vão ter que limpar o lugar, e até a gente vê um guardinha lidando com um símbolo tão importante para aquelas crianças, que é a caixa de balinhas que a Setsuko andava o tempo todo quando ela era criança e o Seita leva com ele depois que ela morre. Ele lidando com aquela caixa como se fosse lixo, jogando fora, né? Jogando em cima da grama como se não fosse nada, sabe? E é muito violento justamente porque, a gente vive isso aqui, velho, em São Paulo. Tipo, quando você caminha no centro de São Paulo, você vê pessoas morando na rua. E a gente normaliza pessoas em situação de rua, porque é a realidade brutal em que a gente está inserida. E a gente, enquanto pequenos peões dentro dessa sociedade brutal, a gente não pode fazer nada. A gente não tem influência sozinhos dentro desse universo. Então, a gente começa a lidar com normalidade. E para quem vive e viveu o ambiente de guerra, a violência começa a se tornar uma trivialidade, e é isso que é tão arrebatador. Tanto é que você percebe que mesmo os personagens que causam repulsa pelos comentários deles, como a própria tia, que é uma chata, maluca... Uma cuzona, né? Vamos falar em alto e bom português. Como a própria tia, que é uma cuzona, ela
também é uma vítima daquele ambiente. E esses guardas também, que fazem essas coisas horrorosas e lidam com essas pessoas apenas como se fossem corpos a serem jogados fora, como eles também são vítimas do sistema. Porque o filme o tempo todo tá te mostrando que aquelas pessoas estão passando por um trauma horroroso. Que é quando tem o bombardeio e como eles lidam com naturalidade. Tipo assim, a cidade vai ser bombardeada. É isso. E aí eles juntam os corpos e queimam. Tipo, porque não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Não tem onde pôr essas pessoas. E de fato viram obstáculos ali na vida daqueles que estão vivendo naquele ambiente. O que é horrível, porque quer dizer que a pessoa tá tão acostumada com a violência que ela se torna rotina. E enfim, péssimo. Inclusive, acho que é um momento legal pra gente falar mais do contexto do filme, que, na verdade, Túmulo dos Vagalumes é uma adaptação. Ele é baseado no livro homônimo de Akiyuki Nosaka, um livro de 1967, que, inclusive, é uma história baseada na própria experiência de vida do Nosaka com a guerra. Ele vivenciou os bombardeios na cidade de Kobe, que é, inclusive, a região onde se passa o filme, e durante esse período, ele perdeu o pai e as duas irmãs. O pai morreu no bombardeio, assim como a mãe do Seita e da Setsuko, e posteriormente ele perde a sua irmã mais velha, né, das duas irmãs, tem uma mais velha e uma mais nova, né, ele perde uma das irmãs por uma doença e a outra sua mais nova morre de desnutrição, assim como a Setsuko no filme. E aí, enfim, o livro foi escrito como forma de expurgar essas angústias e de homenagear a família dele. E, enfim, o livro é de 67, chegou a ser estudado adaptações do livro, o Nosaka chegou a estudar adaptações do livro em live action, só que ele imaginava isso de forma muito difícil, até porque ele achava que não teria como uma criança, por exemplo, interpretar o estado de desnutrição de forma tão fidedigna, né? E realmente. E foi só quando chegou a proposta de uma adaptação em animação do Estúdio Ghibli que ele realmente entendeu que, olha, isso talvez possa fazer sentido. E depois, em declarações, ele diz que pra ele a animação era a única forma possível de adaptar essa história. E eu concordo com ele, porque eu acho que seria muito difícil esse filme ter tanto impacto quanto ele teve se tivesse sido em live action, assim. Acho que teria de ser feito uma preparação dos atores, que eu acho que, não sei, pra mim essa história nasceu pra ser adaptada pra animação. Até uma questão de linguagem também, né? De como o filme brinca com essas cenas deles no pós-vida, observando o passado. Tudo isso que é todo esse cenário imaginativo que só é proporcionado através da animação e que somente através desse cenário imaginativo a gente consegue comunicar sentimentos tão intensos, né, e tão viscerais. E é interessante até dar um contexto histórico, porque tudo isso acontece na Guerra do Pacífico, que foi um dos braços da Segunda Guerra Mundial, que iniciou-se em 1941, logo após a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, teve lá o ataque a Pearl Harbor e tudo mais, e aí esse momento marca o avanço dos países aliados sobre o território japonês, né. Caso vocês não se lembrem, o Japão, ele era um aliado dos países do eixo, né, Alemanha nazista, Itália, etc. E os Estados Unidos fez grandes campanhas de bombardeio aéreo no território japonês, tanto em áreas militares quanto em áreas civis. Inclusive foi nessa época, né, foi justamente durante a Guerra do Pacífico que acontece o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki em 45, e aí que realmente, né, o Japão se rende e declara a derrota. Inclusive isso aparece no filme também, né? No finalzinho é meio que eles dizem que a guerra acabou e aí o Seita fica esperando que ele vai conseguir reencontrar ao menos o pai dele e aí no fim ele descobre que provavelmente o pai dele se foi também, né? O pai que é citado várias vezes como comandante da Marinha, né? Ele era um grande comandante da Marinha, obviamente foi pra guerra, e é interessante como a gente consegue entender os braços da ideologia na visão de mundo desses personagens, como os adultos, né? Essa visão deturpada de guerra dos adultos, né? Dessa ideia de guerra enquanto uma investida honrosa de proteção do seu país, né? Tipo, a guerra é importante porque a gente tá protegendo o país, a gente tá, né, garantindo a nossa hegemonia, e todo esse sentimento nacionalista que se constrói
destrói. Tem até o momento que, após o bombardeio, o Seita fala pra Setsuko que o pai delas vai se vingar deles, dos americanos, que inclusive, no momento dos bombardeios, né, o filme mostra os aviões no momento do bombardeio, e são aviões com o símbolo americano, né, com o símbolo da aviação americana. E, só que é muito brutal, porque mesmo essa noção dessas crianças que tentam racionalizar a guerra enquanto uma coisa boa, e a realidade dá um soco no estômago, assim. Tipo, não existe nada de bom na guerra. Então, e até eu acho interessante esse filme se passar na visão das crianças, porque nesse ambiente de guerra, as crianças são mais desvalorizadas ainda. Naquele lugar ali, eles não servem pra nada, eles só são um gasto de recurso. Até que a tia deles, que é a escrotona, meio que começa a fazer a vida deles um inferno, justamente porque ela não deixa eles brincarem, ela não deixa eles comerem direito, porque eles não estão trabalhando pelo país. Sendo que são apenas crianças, então até se a gente for parar pra relacionar, né, tem também a ver com a visão que a gente vê dos guardas ali no começo do filme, essa desvalorização da criança mesmo, porque a criança ali, em períodos de guerra, as crianças são, tipo, gastos, assim, ou são possíveis soldados que ainda não conseguem ir trabalhar. Então, esse filme não poderia ser de outra perspectiva, na minha opinião. Eu acho que torna muito mais rico eles serem crianças, assim, você consegue ver isso de forma muito clara. Toda a narrativa é centralizada no fato deles serem crianças e enxergarem o mundo enquanto crianças, né? E aí, enfim, só pra dar contexto todo do filme, né? Como a gente falou, o filme é baseado no bombardeio na cidade de Kobe, que a família de Nosaka sofreu, e a família da seita do Setsuko também moram lá, e tem toda uma questão que as casas de Kobe eram feitas de madeira, então facilitou com que o fogo se alastrasse de forma muito intensa. A gente vê tudo isso no filme, e no momento em que o bombardeio vai acontecer, a mãe vai pro abrigo antes das crianças e fala pra eles se encontrarem lá. No final das contas, quando eles chegam no abrigo, eles descobrem que o abrigo também foi atacado, que a mãe não resistiu, e aí é um momento horroroso, porque a gente vê aquela visão, inclusive eu comentei com a Juliana antes de gravar, que a mãe do Seita e da Setsuko é meio parecida com a mãe da Satsuki e da Mei, né? Tipo, eu não sei se é o estilo de animação, de desenho, mas, pra mim elas têm a mesma cara, é impressionante. Eu nunca parei pra colocar as duas em perspectiva, mas eu acho até interessante enxergar o filme dessa maneira, porque se por um lado, em Meu Amigo Totoro, existe a garantia de superação da doença, em Túmulos Vagalumes a gente começa com a desmantelação completa dessa esperança, né? Então a primeira coisa que acontece é eles perderem a mãe. E aí a mãe é atingida pelo bombardeio, a gente vê ela completamente enfaixada. Não, acho que essa é a pior parte. Eles chegam a discutir a ideia de levá-la para outro hospital, mas óbvio, na situação que ela tava, ela não resiste. E é muito brutal como só o Seita, né? Ele só informou o Seita, que é a criança mais velha, e o Seita vai junto com o corpo da mãe até onde, né, eles vão deixar. E a mãe, ela não tem nem... Ela nem tem direito a um enterro digno. Porque são tantas mortes que eles precisam queimar os corpos juntos, porque é muito corpo. E aí eles queimam os corpos num aterro, né? E é muito brutal você ver como aquilo também é isso, é tipo... É mais um corpo. E é muito horrível como... Essa parte me dá muita aflição. Quando a mãe aparece de fato enfaixada e eles mostram isso de um jeito detalhado até demais, assim. E aí ficam várias moscas rondando o corpo da mãe. E aquilo me deu um asco tão grande. E ver que o Seita tem que lidar com aquilo meio que sozinho, e ele ainda é uma criança, então, tipo, ele não é poupado em momento nenhum, e é uma coisa bonita, na minha opinião, porque ele não tem esse privilégio, mas ele busca gerar esse privilégio pra irmã dele, sabe? Ele não deixa ela ver a mãe, ele demora a contar, inclusive, que a mãe tinha falecido, e, inclusive, eu interpreto dessa maneira, que até pra ele mesmo ter um tempo de chorar, sabe? Porque a partir do momento que a irmã dele descobre, ele já tem uma nova responsabilidade, que é cuidar dela, pra que ela não fique mal. Então ele não ia ter oportunidade de sentir a morte da mãe, e aqui ele evita contar, assim, até pra tia ele não conta, porque ele sabia que isso ia gerar esse caos na vida dele, mais um
mais uma notícia horrível. Inclusive, eu queria falar uma coisa péssima sobre essa tia de novo. O filme nunca especifica de qual lado da família ela é tia. Se ela é filha, se ela é irmã do pai ou irmã da mãe. Eu não sei se... Na verdade, ela é do pai, eu acho. Eu também acho. Porque ela tem contato com ele. E aí ela manda eles irem pra casa da tia por parte de mãe. Sim, e aí quando ela acolhe as crianças... e fica falando, eu vou escrever pro seu pai, vamos visitar sua mãe no hospital, antes de saber que a mãe morreu. E quando ela descobre que a mãe morreu, ela já muda o jeito que ela lida com as crianças. Porque ela tem a noção de que aquilo vai ser uma coisa temporária, porque a mãe vai se recuperar e tudo bem. Quando ela descobre que a mãe morreu, ela já começa a lidar com aquelas crianças como se elas fossem fardos. Ela já começa a destratar, que é tipo, agora vocês vão ter que ficar comigo. Tipo, ela não tem afeto nenhum por nenhum dos dois, sabe? É horrível isso. Nossa, é muito horroroso essas cenas. Porque no começo, de fato, ela começa assim, sendo super gentil com eles, dando comida, agrado. E aí, depois que ela percebe que eles vão ficar ali com ela meio que começa esse tratamento de choque meio que pra eles pedirem pra sair, assim. Parece que claramente ela tava dando um jeito deles não gostarem daquele ambiente e irem embora. E quando eles decidem fugir, fugir não, né? Eles decidem ir embora e morar sozinhos, ela ainda fica tipo... vocês têm certeza? Porque ela, obviamente, não estava satisfeita, mas no momento em que ela vê que essas crianças estão indo embora pra viver na rua, a própria sorte, por causa dela, e aí ela, né, tem o baque de, né, desce a empatia, e aí ela, tipo, nossa, vocês têm certeza, gente? E as crianças nem falam pra ela pra onde elas vão, né? Eles escondem porque eles justamente não querem mais contato. Sim, até porque o que ela faz com eles, assim, é um abuso psicológico horroroso e físico também, né? Porque ela começa a impedir que eles façam refeições juntos, eles começam a ter que comprar a própria comida, porque ela não deixa eles comerem da comida deles, justamente porque eles não estão trabalhando pela guerra, então eles são só, tipo, um fardo. E eu acho que talvez esse sentimento de rejeição que eles sintam ali, e eu acho que isso fica muito claro no filme, é muito pior do que todo o resto que eles passaram, assim. Tanto é que eles preferem 1000 vezes estar sozinhos num lugar insalubre, que não tinha as estruturas necessárias para eles sobreviverem, nem o alimento. Onde que eles ficam, né? Eu nem sei exatamente onde eles ficam. Eles ficam meio que numa caverna, né? Devia ser alguma coisa de mineração, talvez, sei lá. Eu tenho essa impressão, pelo jeito que é construído ali, aquele buraco onde eles ficam. Mas é em frente a um lago. É uma casa improvisada, né? Que eles fazem lá. Sim, e como eles preferem 1000 vezes ficar lá, passar perrengue, não ter comida por vezes, do que voltar pra casa da tia. Quer dizer, aquele abuso é muito pior. Muito pior. Você tá sentindo esse ódio na pele, né? Pelo menos quando eles estavam, mesmo que eles não tivessem o que comer, ou eles tivessem que se virar, eles tinham um ao outro e o amor um pelo outro. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do filme, assim. Quando eles decidem sair da casa da tia e você vê cenas em que eles literalmente só estão brincando como crianças, assim. Parece que eles esquecem que eles estão num ambiente horroroso e eles só brincam, só se divertem. E aí eles começam a ver a parte boa daquilo que eles estão daquilo que eles estão vivendo. Tipo, a menina começa a Setsuko começa a falar das coisas legais da nova casa, que eles podem usar o banheiro em vários lugares, porque eles estão no meio do mato, não tem ninguém lá, que eles têm tipo um lago só pra eles, ali um rio, que eles podem se banhar, eles podem pegar água pra beber, e eu acho isso muito bonito, porque esse filme, ele, particularmente pra mim, ele foi um choque muito poderoso, assim, porque eu acho que ele mostra de uma forma muito visceral o que é viver na guerra, porque eu nunca vivi na guerra, né? E graças a Deus, e espero que não tenha que passar por isso, mas a gente vê que, acima de tudo, a vida continua mesmo quando tá tudo horrível. Então, sim. Tipo, me lembra muito aquele meme do... não é nem um meme, né? Que eu comecei a ver as pessoas postarem, tipo... meu dia se eu tô triste, meu dia se eu tô feliz. Tipo, e é o mesmo dia, é a mesma cena. E aqui, tipo, é muito claro, porque eles estão vivendo um ambiente meio apocalíptico ali, horroroso, meio sem esperança, mas
eles são crianças, então eles brincam, eles viram cambalhota, eles constroem balanço pra brincar, eles fazem as necessidades básicas deles, eles tentam comer o que dá, o que existe, e se divertir fazendo isso, dar risada. Então eu acho que é uma coisa que aparece muito durante o filme, que é um filme triste, mas enquanto você assiste, você consegue sorrir com ele. Eu achei isso muito bonito, assim, particularmente. Agora eu vou quebrar um pouco a vibe da esperança que você falou agora, porque o que faz com que esse filme seja tão destruidor é justamente como essa visão deles de esperança e de encontrar o lado bom das coisas nunca basta. Eles morrem no final. E esse é sempre o final. Beleza, agora eles vão morar na rua e eles conseguem tirar umas economias que eram da mãe e eles conseguem trocar as roupas da mãe por arroz, e agora eles têm comida e eles têm independência, mas tudo isso acaba. Vai ter uma hora que vai acabar. E depois que acabar, a realidade vai ser brutal com eles. Por exemplo, também, a irmã tem medo do escuro, né? Então ela gosta de ficar sozinha dentro da caverna à noite, porque eles não têm iluminação, não tem vela, não tem nada, não tem eletricidade. E aí, a ideia do Seita é trazer os vagalumes, e aí daí que vem o nome do filme. Claro, os vagalumes são figuras que acompanham os personagens o tempo todo, e ele traz os vagalumes para dentro da caverna. Eles têm uma tela para impedir a entrada de insetos, e eles colocam os vagalumes dentro da tela. E de repente, a caverna deles vira um espetáculo de vagalumes, e eles conseguem enxergar o rosto um do outro, e enfim, eles têm esse momento de conexão. Só que no fim das contas, eles acordam e os vagalumes morrem. Porque eles duram pouco tempo. Porque os vagalumes vivem pouco. Eles vivem pouco tempo. Os vagalumes sempre morrem. A luz sempre apaga. E aí, quando a Setsuko vai enterrar os vagalumes, né? Pra eles terem um enterro digno, e o Seita vê a pilha de vagalumes na Terra, ele lembra da pilha de corpos onde a mãe dele foi jogada. E aquilo é horrível, justamente porque eles tentam e eles se esforçam. E esse esforço é muito lindo, de fato. Eles se esforçam para encontrar a esperança e o lado bom das coisas. Só que a realidade nunca arreda o pé. Ela sempre volta. E ela sempre bate a porta. E tem uma hora em que eles não conseguem mais fugir. Então eles chegam a um ponto em que a Setsuko... Eles não têm mais comida, a Setsuko tem... Eu não sei o que ela tem, né? Ela tem uma doença de pele. Não, ela começa a ter essa doença de pele por conta da desnutrição. É um dos sintomas da desnutrição dela. Tanto é que quando eles vão... Que é desesperadora essa cena. Quando eles vão... Ele leva ela ao médico. E o médico só fala pra ela, tipo assim... A única solução é ela comer. Não tem o que fazer, não tem remédio pra dar. Ela tá tendo essas reações, tipo... É como se o corpo dela começasse a se autoconsumir, assim. É meio horrível isso. Achei muito interessante isso que você contou sobre a relação entre os vagalumes ali e a situação deles, porque, nossa, eu juro, enquanto você falava até me deu vontade de chorar de novo, porque esse filme, assim, é muito triste. Porque essas crianças não conseguem se livrar da escuridão e das tristezas, e no final acaba que o final é trágico e horrível, porque a irmã morre, a Setsuko morre, e aí o Seita acaba morrendo também, porque não tinha outro caminho pra ele. Simplesmente não tem pra onde ele ir. Não existia outro caminho senão a morte pra ele naquele momento. E isso é muito horrível, porque eles te mostram tudo aquilo. Eles te mostram quando o Seita vê a irmã morrendo. Eles mostram o que passa pela cabeça dele. Quando começa a vir as lembranças deles brincando juntos. E... Cara, isso é muito triste. Mas ao mesmo tempo é meio necessário, assim, eu acho inteligente que o filme faça isso, porque ele não te poupa da dor. Ele não te poupa da dor em momento nenhum, e eu acho que isso também é uma coisa importante, principalmente quando a gente tá falando de um cenário de guerra que é horroroso. Sim. Que a gente não pode ser poupado da dor. Porque se a gente for poupado da dor, a gente se acostuma com aquilo e naturaliza aquilo. Isso não pode ser naturalizado. Banaliza, né? Total, a gente não pode banalizar. Olha que situação horrorosa. Isso aconteceu com milhares de pessoas, crianças, e acontece até hoje em ambientes de guerra, e isso é horroroso. A gente não pode nunca naturalizar e normalizar uma coisa dessa. Por isso que aqui o trabalho do Takahata é tão essencial. E eu acho que é o que faz esse filme, de fato, ser um dos meus preferidos agora do Estúdio Ghibli. E eu quero aproveitar o gancho também pra gente entender como essas são crianças que elas não estavam na guerra. Essa guerra não dizia respeito a elas. Elas eram crianças.
que estavam só vivendo a vida, e essa realidade foi imposta a elas. E por isso que eu acho que esse tipo de retrato é muito importante pra gente entender qual é o horror da guerra, qual é o problema da guerra. Porque ninguém ganha com a guerra, ninguém ganha. E a gente vê como hoje, com as notícias e com os dados absurdos, as imagens que a gente vê de crianças desnutridas, de crianças mortas, bombardeadas e torturadas pelo governo de Israel, pelos militares de Israel em Palestina. E como tem muita gente que olha aquilo e banaliza, fala que é mentira, fala que, mas olha, o Hamas, isso não existe justificativa. Essas são crianças, são pessoas inocentes. E é isso que a guerra faz, é isso que a guerra atinge. E a gente não pode normalizar isso, não pode. Isso não pode acontecer. A guerra, na realidade, ela só traz vantagem pra quem tá no poder, né? Justamente porque... Inclusive, a guerra também é de interesse comercial. Na verdade, a maior parte delas é de interesse comercial. E quem ganha com isso? São as pessoas que têm dinheiro, que estão no palanque político, entende? E aí é uma coisa horrorosa, porque quem sofre mesmo e quem vive a guerra no dia a dia não são essas pessoas. São os civis. E a gente pode até julgar os adultos que aparecem no filme e, enfim, fazem desfeita das dores do Seita e da Setsuko, que lidam com eles de forma horrorosa. E é horroroso, óbvio. Mas a gente pode até julgar esses adultos falando, nossa, que coisa horrível, como eles são capazes, mas a gente tá banalizando um genocídio na nossa frente agora, hoje, em 2025. Então, a gente tem que entender como essa não é uma história só sobre a Segunda Guerra Mundial no Japão. Como essa é uma realidade da guerra. Como essa é uma realidade do capitalismo também. Sim. Que normaliza as guerras, né? A gente não pode perder isso de vista, sabe? E, obviamente, né, O Túmulo dos Vagalumes não é o único filme do Estúdio Ghibli a lidar com guerra. A gente tem vários filmes, inclusive do Miyazaki, e isso é importante também porque a gente já tinha falado das mensagens anti-guerra dos filmes do Miyazaki, e ele tem uma relação muito próxima com guerra porque ele era filho de... O pai dele, né? Ele era de uma família de produtores de aviões de caça pra guerra. A família do Miyazaki, o pai do Miyazaki, ele era diretor de uma empresa de aviões que fabricava caças para a Segunda Guerra Mundial. E como depois que o Miyazaki cresce e entende o mundo, ele começa a usar a arte também como uma forma de redimir isso, né? Talvez a família dele também tenha ingerido dores a muitas pessoas por causa disso. Mas também o pai do Miyazaki era um peão, né? Naquele universo todo. E eu gosto como os filmes do Miyazaki são complexos também a partir desse ponto. Como em Princesa Mononoke, os humanos que estão ali oprimindo a floresta, explorando a floresta, eles não são pessoas horríveis, eles não são monstros. Também são pessoas que têm amigos, também são pessoas que têm afetos, são pessoas que têm princípios. Até Vidas ao Vento também, que é um filme biográfico de um produtor de aviões, de um desenvolvedor de aviões de guerra. E como para ele voar era um sonho. E depois, quando aquele sonho se torna trabalho, ele começa a perceber como o sonho dele também impõe dor. E isso é muito maior que todos nós. Isso é o capitalismo, isso é a guerra, isso é a nossa sociedade em que a gente vive hoje. E é a partir dessas obras que a gente pode pensar sobre isso e talvez idealizar um mundo novo e um mundo diferente. Como em Meu Amigo Totoro. Nossa, que lindo. Esse recado... Acho que a mistura dos recados desses dois filmes é uma coisa espetacular, né? Muito, muito lindo e muito importante ver o quanto eles se comunicam um com o outro e... Até tem a ver com essa dualidade que a gente tinha conversado antes. Só existe o bem se existe o mal, mas também o que é o bem e o que é o mal. Eu acho que esses filmes também exploram isso de um jeito, principalmente aqui, né, em Túmulo dos Vagalumes, eles exploram isso de um jeito inteligente, né? Isso é uma ingerência de má também, né? Uhum. De como as coisas não são maniqueístas. Não existe só o bem e só o mal, né? Não é uma coisa ou outra. É um emaranhado de maluquices, assim. É isso... Esse que é o doido de ser humano. A vida é complexa. Mas isso que é o bonito de ser humano também. Isso que é o bonito de ser humano. E como... É uma experiência única, assim, de nós enquanto humanidade. E compreender isso, eu acho que é o esforço máximo e eterno. Mas, enfim. Por conta do lançamento dos filmes na Ghibli Fest, vocês infelizmente não poderão reproduzir
nós, né, não poderemos reproduzir a sessão dupla de Túmulo dos Vagalumes e Meu Amigo Totoro na vida real em cinemas. Porém, a gente recomenda fortemente que vocês assistam esses 2 filmes, um depois do outro, porque realmente abre seus olhos e muda o seu jeito de ver ambos os filmes. E como eles dialogam dessa forma super bonita. Sim, acho que é uma experiência que eles tentaram fazer, não sabiam se ia dar certo e no fim gerou não só o que a gente conversou anteriormente também sobre esse padrão nos cinemas, essa vanguarda ali de lançamentos concomitantes, mas também deu mais brilho e beleza para ambos os filmes. Então é por isso que é interessante que assistir eles um atrás do outro, assim. Torna os filmes ainda melhores do que eles já são. Sim, e apreciem esses filmes no cinema, gente. Vão ao Ghibli Fest. Aproveitem, contem pra gente se vocês forem. Isso, o episódio tá saindo no momento em que o festival acontece, então contem pra gente se vocês foram assistir os filmes, quais filmes vocês assistiram, como foi rever ou conhecer esses filmes no cinema, porque eu acho que é uma oportunidade muito linda pra quem nunca viu esses filmes, conhecê-los na tela grande. Enfim, gente, entrem no Instagram da Sato Company, que lá mostra, inclusive, todos os cinemas participantes, mas são cinemas realmente no Brasil todo, em todas as regiões do país. E é isso, gente. Aproveitem e vamos continuar essa conversa aí nas redes sociais e até nos comentários aqui no Spotify, né? Agora dá pra comentar, gente. Então comentem, gente. Vamos interagir junto, a gente responde sempre que pode. Então vamos continuar essa conversa. É isso, não vamos deixar essa conversa morrer aqui neste episódio curto, né? Que esses filmes merecem muito mais atenção. Curto eu não sei também, né? Mas... Eu não sei se eu diria que a conversa foi curta, mas eu diria que esses filmes dão pano pra manga pra muito mais conversa. E pra ampliar essa conversa pra muito mais pessoas, né? Eu acho que fica ainda mais bonito, ainda mais valioso quando a gente amplia esses diálogos. E por isso que a gente sempre reitera que vocês podem conversar com a gente nas nossas redes sociais, justamente porque as conversas sobre os temas que a gente traz aqui, elas ficam ainda mais ricas a partir de novos olhares. Elas não morrem aqui. E foi como a gente falou também. Uma coisa linda dos filmes do Estúdio Ghibli é que a fonte nunca se esgota. Esses filmes têm 40 anos e continuam sendo palco de conversa e de novas descobertas. Então vamos descobrir isso juntos, gente. Vamos nessa. É isso. Obrigada por nos escutarem até aqui. Continuem nos acompanhando nas plataformas de áudio e não se esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência, que estamos em todas as plataformas de áudio. Isso ajuda muito a gente aqui no podcast a continuar chegando em mais e mais pessoas. Se possível também, compartilhem o podcast com seus amigos nos grupos do WhatsApp ou em outras redes que vocês prefiram, com pessoas que vocês acreditam, principalmente, que também vão gostar do que a gente faz por aqui, dessas conversas. Esse episódio foi editado por Yoshi Ohashi e vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. A gente está produzindo conteúdos para o Instagram e para o TikTok, respectivamente em @gêmeosemprosa e @gêmeos.em.prosa. Nos sigam também em nossas redes sociais pessoais, vocês me encontram somente no Instagram, em Julia_Nunes. E vocês me encontram em todas as redes como @EnricoSouto, Henrico com E e Souto com U. É isso, obrigada e tchau! Até mais! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.